Olá pessoal, boa tarde, como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Faremos uma live hoje muito interessante com o Dr. Anderson Costa e Silva. Obviamente que o assunto é um assunto triste, mas é um assunto real, que infelizmente faz parte do nosso cotidiano, faz parte do Brasil, como no mundo inteiro. Então eu vou verificar se o Dr. Costa e Silva já está aqui conosco. Não, ele ainda não está, daqui a pouquinho ele entra. Então, enquanto isso, vamos dar boa noite a todos que estão entrando, que nos acompanham aqui a cada live. Muito obrigada. E é isso, pessoal. Vamos ver. Costa e Silva acabou de entrar, então vou acenar aqui para ele, só para ele verificar que eu já ouvi. E vou mandar o convitinho para ele. Então, só um segundo. Peraí, pessoal. Eu não sei porquê, desde esses últimos dias que vocês acompanham a live, eu tenho falado isso pra vocês, né? Que eu não tô conseguindo mandar os convites de bate-pronto. Engraçado. Ó, eu vou tentar de outra forma. O Dr. Anderson, eu já vi que você está aqui, mas eu não estou conseguindo te mandar o convite. Então, minutinho só que eu vou tentando aqui, tá? Apesar que é assim, como você me ouve, isso que eu ia te falar. Exatamente, para você me mandar o convite, mas você já antecipou e me mandou. Muito obrigada. Agora eu vou entender por que ele não tá indo. Foi, ó. Que bom! Tá conectando, já já ele entra aqui conosco. Olá, doutor Anderson Costa e Silva. Boa Boa tarde, tarde. boa tarde, Primeiro, doutora. muito Pois não. obrigada por você ter aceito o nosso convite. Realmente uma honra estar aqui conversando com você. E assim, fale um pouquinho de você, para que as pessoas que já estão aqui nos acompanhando já saibam que de fato é você, porque você é novo no Instagram, né? Eu verifiquei, Sou, eu tenho certeza que você abriu o teu Instagram para fazer essa live conosco, eu acertei? de fato, é verdade. Doutora Ana Cláudia Gomes, é um prazer conversar contigo aqui pelo Instagram. De fato, eu não tinha Instagram. Doutor Ricardo Augusto Yamazaki, o nosso amigo, ele fez o honroso convite. Eu falei, mas eu não tenho esse Instagram. Eu falei, então instala. Eu falei, tá bom. Aí eu falei, agora tem que aprender a mexer nesse negócio aqui. Eu sou neófito, eu sou novo aqui nesse negócio. Então, Não, aqui mas você tá com... vendo como que é intuitivo? É É, fácil, né? Então é assim, a primeira vez realmente é difícil, causa uma certa ansiedade, mas depois é muito tranquilo. Pode ter certeza que você vai fazer muitas outras lives, porque é interessante, e assim, ainda mais esse tema que a gente vai conversar hoje. Claro que não é um tema agradável. A gente gostaria de estar aqui conversando sobre outros assuntos, mas é um tema que precisa ser dito, precisa ser discutido. É assim, doutor, essa live ela fica gravada. Então ela fica gravada no IGTV do escritório. A gente consegue baixar isso depois e também levar para o YouTube. Então eu falo que é assim, é um documentário que a gente vai fazer aqui. Mando o link para você depois. Eu só estou falando isso para te mostrar a tamanha importância que a gente dá realmente para esse tema e que as pessoas saibam que mesmo aquelas que não estão acompanhando agora, pode ver depois. Então, passo para você agora essa live e a gente vai interagindo. tá bom. A doutora pediu para eu falar um pouquinho sobre mim, né? Eu, com 19 anos de idade, eu passei no concurso para investigador de polícia no estado de São Paulo, era considerado o investigador mais novo da minha época, isso no ano de 1988. Eu fiquei 13 anos na Polícia Civil, trabalhei, dentre os departamentos que eu trabalhei no DEIC, trabalhei na delegacia de sequestro, trabalhei no Garra, depois eu trabalhei no departamento de narcóticos, departamento de homicídios, e no sequestro eu fiquei 5 dos 13 anos que eu trabalhei na polícia, só lá no sequestro eu fiquei 5 anos. Desde a época do Abílio Diniz, do Ives Pota, aquele japonesinho, aquele menininho que Nossa, os policiais mataram, eu estava lá no antissequestro nessa época, no dia que prenderam
os sequestradores, eu estava na equipe. Isso foi bárbaro. Para quem não lembra, realmente foi os funcionários do pai, né, que cometeu o sequestro contra a criança. Eram policiais militares que faziam segurança para o pai. Que bárbaro. Né? Então, assim, a gente tem um pouquinho de experiência nesta área prática, né? Não é a experiência da teoria, dos livros, etc. Depois eu saí da polícia por questões salariais, eu achava que ganhava muito pouco para colocar o meu peito na frente do bandido todos os dias. Eu falei, eu preciso um upgrade. E ao mesmo tempo que eu entrei na polícia, eu também ingressei na faculdade. Então, eu demorei 10 anos, doutora, para me formar na faculdade, porque faltava muito por causa dos trabalhos policiais, mas em 10 anos eu terminei. Passei no primeiro exame de ordem, quando passei, falei, agora sou advogado. Saí da polícia e comecei a advogar. Depois de mais uns 14 anos advogando, fui fazer o mestrado na Universidade Católica. Concluído o mestrado, hoje eu sou professor universitário e hoje eu reparto com os meus alunos esse pouquinho de experiência que a gente adquiriu, tanto lá na polícia quanto na advocacia. E a gente tem um prazer muito grande em poder fazer esse partilhamento de experiências e eu vou crescendo junto com os meus alunos. Que fantástico, doutor Anderson. Hoje, o tema que nós escolhemos para conversar com vocês é um tema de um crime que é um dos crimes que mais se ganha dinheiro no mundo. O tráfico de pessoas. Você sabia que o tráfico de pessoas só perde em quantidade de dinheiro no mundo para 2 crimes? É o tráfico de armas e o tráfico de entorpecentes. Ou seja, tráfico de armas, tráfico de entorpecentes e, em terceiro lugar, tráfico de pessoas. Esse tráfico de pessoas, a gente poderia chamá-lo de uma forma transversal de escravidão moderna. É uma espécie de escravidão. Mas ainda existe escravidão no Brasil? Ainda existe escravidão no mundo, na Europa, nos Estados Unidos? Sim. Por mais incrível que pareça, isso são estatísticas oficiais que a ONU tem um departamento específico da ONU que faz estatísticas. Lógico que de pessoas que eles sabem que estão sequestradas. Tem hoje um número assombroso. Cerca de 100 mil pessoas estão, hoje em dia, traficadas no mundo. 100 mil pessoas. Sabe o que é isso, doutora? São quase 3 estádios de futebol do Pacaembu lotados de gente. É muita gente. 100 mil pessoas. Por mais incrível que pareça, o Brasil demorou muito em colocar esse crime de tráfico de pessoas no Código Penal brasileiro. Antigamente, nós tínhamos, na redação do código anterior, nosso código é de 1940. Nós tínhamos o artigo... era o artigo 231, mas esse crime do artigo 231, no Código Penal, falava do tráfico de mulheres, só de mulheres. E destinava punir as pessoas que traficavam mulheres, principalmente com o intuito da exploração da... É evidente que o tráfico de mulheres não é o único que existe. E os homens que são traficados? E as crianças? E os adolescentes? Existem crianças e adolescentes traficados? Também existem. E para qual finalidade, então, que essas pessoas fazem o tráfico de pessoas humanas? Primeiro, eu tenho que dizer que tem o tráfico interno, que é dentro das cidades, aqui no Brasil, de uma cidade para outra, de um estado para outro, mas também temos o tráfico internacional. Na grande maioria dos casos, o tráfico refere-se à exploração da atividade sexual. E ainda a maior parte das vítimas é a mulher. Grande parte das vítimas ainda é a mulher. Nós temos, infelizmente, uma história. A história mostra para nós que a mulher ela sempre foi subjugada.
demorou para tudo, demorou para votar aqui no Brasil, demorou para poder dirigir, demorou para ocupar os cargos públicos. Antigamente não tinha juíza, advogada, promotora. Agora, ainda bem que nós temos as mulheres ocupando o Mas lugar ainda é que uma delas. luta, né? Ainda existe uma luta. Existe, mas a luta é de todos, né? Mas a luta da mulher realmente foi ferrenha. Tudo é mais difícil para a mulher. Tudo é mais complicado. Mas ela tem... Por que tem conquistado? Porque tem mostrado competência. Eu tenho um amigo que gosta de trabalhar na empresa dele só com mulheres, porque ele fala que as mulheres são mais organizadas, as mulheres entregam melhor o serviço. E, de fato, muitas vezes isso é uma realidade. Então, a mulher ela não está ocupando o lugar do homem, ela está ocupando o lugar dela mesmo. Mas a história mostrou e mostra até hoje que a mulher é muitas vezes considerada um objeto. E quem faz esse crime, olha a mulher exatamente nesse aspecto, olhando como uma mercadoria. Então, a pessoa, o traficante de seres humanos, olha para mim, para você, como se nós tivéssemos aqui na nossa testa um cifrão. De fato, uma mercadoria, né? Qual é a forma que eu posso comercializar? É exatamente uma comercialização. Não é como se fosse, é uma comercialização. Sabe quanto que nós valemos para um traficante que pega uma pessoa aqui no Brasil e manda para a Europa, por exemplo, para submeter-se a diversos tipos de serviços? Sabe qual é o preço, doutora? Não. 47 mil reais. Ele está aqui no Brasil só pelo fato de recrutar eu ou você e mandar para lá, ele ganha 47 mil reais. Independente da finalidade. Geralmente, cerca de 48%, 50%, a finalidade é a exploração sexual. Nós temos outras finalidades também. Temos outras finalidades. Quais seriam as outras finalidades? Trabalho forçado, por exemplo. Trabalho forçado. Para a doutora ter uma ideia, lá na Europa, o empregado doméstico é muito caro. Muito caro. Então, quem tem dinheiro não quer pagar, porque é caro. Eles não querem. Então, tem muitos europeus que olham essa porta meio de ilicitude como uma alternativa. Lógico que é aquele que já quer cometer um crime, porque isso é um crime. Teve um caso de uma moça nas redes sociais. Essa moça nas redes sociais conheceu um senhor alemão. Esse senhor alemão começou a fazer troca de mensagens com ela, como se fosse um namoro. E ele falou, vou ao Brasil lhe conhecer. Vou lhe conhecer. Veio, de fato, para o Brasil. Conheceu a família dessa mulher. Uma moça simplória, com pouco estudo. De repente vem uma pessoa da Alemanha, fala que a ama, que quer casar com ela. É o príncipe encantado, né? Exatamente. Conquistou a confiança. Exatamente, a história é essa. A história é essa. Esse é o conto, doutora. Ele casou-se rapidamente com essa mulher, levou para a Alemanha. Chegando lá, a engravidou. Ela agora tem um filho pequeno. E ela contou para uma advogada, amiga minha, que essa advogada trabalha na ONU, ela é brasileira, trabalha na ONU. Essa advogada estava no voo com ela para o Brasil, estava vindo visitar os pais aqui no Brasil, e ela contou para essa advogada a situação que ela estava vivendo. Ela falou, eu sou empregada dele. Eu sou empregada, eu não tenho direito de escolher o que eu como, eu não tenho direito de escolher o que eu visto, eu apanho dele e ainda sou a mãe do filho. Ele nem conversar comigo, conversa direito. Então, esse é um tipo de tráfico de pessoas que também é utilizado. Mas também há tráfico, por exemplo, para trabalhos forçados. Não tão mascarado, né? Como é o caso dessa moça. Não, é mascarado por um casamento. Esse é mascarado pelo casamento. Ela falou assim, mas por que você não separa? Eu falei, não tenho condição de separar. Se eu separar, vim para o Brasil, eu tenho um filho, eu tenho pouco estudo, eu não tenho dinheiro e eu não tenho mais condição de viver, de fazer mais nada. Ou seja, não dá nem para fazer nada por uma pessoa dessa. Porque se você denuncia lá para as autoridades alemãs um fato desse, a autoridade não pode fazer nada. Fala, não, está tudo bem. Ela chega lá, está tudo bem. Mas, de fato, ela está traficada. Existe também
a maioria dos casos é para a exploração sexual. Mas existe também tráfico de crianças, de crianças. Inclusive, às vezes, doutor, esse tráfico de crianças, ele é disfarçado aqui no Brasil de adoção. E como é que faz esse negócio aí? O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê uma possibilidade da adoção unilateral. Como é que é esse negócio, adoção unilateral? Os traficantes, eles não brincam em serviço, viu? Eles são muito bem preparados e eles escolhem a dedo quem eles querem levar para a Europa. Então, eles procuram mães solteiras, principalmente nessas cidades periféricas, regiões mais pobres. Procura mãe solteira e fala assim, olha, você tem um filho pequeno, né? Tenho. Tem um casal interessado em adotar esta criança e levá-la para a Europa. Lá eles vão cuidar muito bem, vão tratar bem, vai morar numa casa ótima, vai ter estudo maravilhoso. O futuro do seu filho, né? Tudo. Aquela pessoa que já é pobrezinha, não tem nada, é solteira, tá toda lascada, ela analisa, eu acho que é melhor alguém cuidar do meu filho do que eu deixar ele se lascando aqui comigo. E como é que funciona? Então, o traficante aqui no Brasil comunica lá alguém da Europa, dos Estados Unidos, seja lá de onde for, e ele vem, ele que pode ser casado lá ou não, ele vem, às vezes até casado. Essa pessoa vem para o Brasil e qualquer pessoa que chegar aqui num cartório e falar, olha, eu quero reconhecer como meu filho, o filho de uma pessoa que eu nunca vi na vida. Se eu falar que uma mãe solteira tem um filho comigo, eu vou no cartório lá e falo, é meu filho, eu quero registrar. O cartório registra. Eu estou reconhecendo voluntariamente. A mãe tá junto? Então, Hã? é algo muito bem feito, porque a mãe tá junto. A mãe autoriza, fala, ele vai reconhecer, é filho dele. Então, quer dizer, a partir do momento que foi feito o reconhecimento desse filho, agora é filho dele. É filho dele com aquela mãe natural. Legalmente é filho dele. Se ele for casado com alguém na Europa, nos Estados Unidos, o que ele faz? Espera mais uns 20, 30 dias e a mulher dele agora entra com um processo aqui no Brasil, falou que quero adotar o filho do meu marido. Essa é a adoção unilateral. Ela está adotando o filho dele. É possível isso? Quando você é casado, você pode adotar o filho do seu cônjuge. O filho dele é brasileiro. Ele tem um filho com uma brasileira. A mãe concorda. O pai concorda. Em 1 mês, 2 meses, isso está resolvido. Eles pegam essa criança, passa pelo portão do aeroporto. Totalmente legal, né? Não tem polícia federal que vai parar essa pessoa. Passa tranquilíssimo com uma criança e vai levar para onde quiser e fazer o que quiser. Isso eu não estou falando que quem é adotado vai ser traficado, mas tem muita criança que é traficada. E é traficada para quê? Exploração sexual de criança, pedofilia. Tem exploração sexual de criança. Criança com 6, 7, 8, até 10 anos aproximadamente, tem esses malucos que gostam de manter relacionamento sexual com criança. Depois desta fase, a criança com 10 anos já está velha para pedofilia. Já está velha. O que eles fazem? Eles vendem essa criança para outros que exploram, mas agora para a prostituição mesmo. E fica até mais ou menos por volta de uns 20 anos, ou seja, dos 6 anos de idade até os 20 se prostituindo, porque está na mão de pessoas com um coração terrível. Está explorando a vida daquela pessoa. Imagina a cabeça de uma criança, de um adolescente, de uma moça, que desde os seus 6 anos de idade está sendo explorada sexualmente num país que não tem nada a ver com ela, com pessoas que realmente são violentas. Não dá nem para imaginar, doutor. Não dá para imaginar. Depois, quando fica por volta dos 20, 22 anos, o que eles fazem com essas mulheres? Elas começam a se revoltar, porque já estão totalmente esgotadas. Eu falo para os meus alunos na faculdade, é igual galinha de uma
lanchonete aí, que eu não posso falar o nome, né? É uma galinha da lanchonete X, né? Que ela bota ovo 2 vezes por dia. Eles fazem o ciclo, de luz para a galinha olhar e pensar que o dia está amanhecendo. Sim. Só que é 2 vezes por dia. Ela bota o ovo 2 vezes por dia. Coitadinha da galinha. No final da vida dela, tá desgraçada. Já botou ovo que não aguenta mais. Quando ela não bota mais ovo, o que eles fazem? Transforma ela em hambúrguer. Aí vai virar lanchinho. É isso que acontece também com as moças, com essas crianças, meninos e meninas que são exploradas sexualmente lá na Europa, principalmente na Ásia. Na Ásia tem lugares específicos para exploração sexual, turismo sexual. O que eles fazem então? Com 20, 22 anos, quando esse moço começa a dar trabalho, eles começam a dar droga ou álcool, mas o álcool e a droga é caro, eles querem vender porque eles querem ganhar dinheiro também com isso. Então, eles vendem para outro tipo de maluco, que é esses malucos aí que gostam de bater nas pessoas, que é os sádicos, né? Os sádicos que gostam de bater nas pessoas, né? Ter relacionamento sexual batendo, estrangulando, mas o sadomasoquismo dentro daquele padrão que é aceitável, né? Ninguém sai machucado, se for coisinha leve. Não é 50 tons não. de cinza, né? Não vamos romantizar a situação aqui, é muito além disso, né? 50 tons de preto mesmo, né? O negócio é terrível, né? E aí o que acontece? O que acontece? Eles judiam dessa pessoa até matar. Ou, se não vender para esses sádicos, eles vendem para retirada de órgãos. Então, quer dizer que você vale o seu fígado, sua córnea, o seu pulmão, a sua pele. Eles olham, isso aqui é igual uma vaca no açougue. Você olha assim, isso aqui dá para ganhar tanto. Te dou X. Ou seja, sempre uma mercadoria. Fazendo esse acompanhamento dos 6 anos até os seus 25 anos, sempre uma mercadoria. E assim, doutor, isso não é um filme, né? Que você está narrando pra gente. Isso é real. Não, é real. Teve uma moça, um caso bem específico, contar uma história de uma moça, uma nigeriana. Essa nigeriana, ela estava lá no país de origem e foi recrutada por um traficante português. Portugal é um dos lugares que tem muito tráfico de pessoas humanas ali, viu? A promessa é que ela trabalharia em uma boate como dançarina. Chegando em Portugal, pegaram ela no aeroporto e levaram para um local onde supostamente ela trabalharia. Chegando lá, ela tomou uma surra, doutora, para já saber que ela está... Eles fazem isso, a pressão psicológica, eles destroem a pessoa emocionalmente. Tomou uma surra de gente grande. Sabe aquelas, né? Aquelas. Tomou. Falou, agora você está com a gente. Você vai ter que se prostituir. E olha só o que eles fizeram. Antes desta moça ser levada para Portugal, os aliciadores lá na Nigéria foram até a casa dela, fazer amizade, tiraram foto com o filhinho, sabe? Portanto, sabiam onde ela morava. Eles sempre utilizam desse artifício. Eles vão até a tua casa para saber onde que a tua família está. Por quê? Porque eles vão pressionar a sua família. Isso é tática de mafioso. O mafioso, você não vai fazer? Eu mato a sua família. Foi isso que fizeram com ela. Ela tinha uma criança de colo, deixou com a mãe. A promessa que ia ganhar em euros, ia ganhar em euros. Ela projetou que em 2 ou 3 anos voltaria e abriria um negocinho para ela na terra natal. Sabe o que aconteceu? Eles falaram assim, você vai se prostituir para dar dinheiro para nós. Ela falou, mas eu tenho um filho pequeno. Eles falaram, nós sabemos, está aqui a foto dele. O aliciador estava com o filho dela no colo lá. Se você não se prostituir, ele vai matar. E não é ameaça, não. É promessa. Eles matam mesmo, depois tira a foto, manda lá, fala, ó, tá aqui para mostrar para todas as outras mulheres. Fala, tá morto, exatamente. Não obedeceu. Exatamente. Né? Para mostrar que não estão brincando em serviço mesmo, né? E não está mesmo. Não está. Não está brincando em serviço. E aí, o que aconteceu?
Ela falou, mas como que eu posso fazer para sair daqui? Ele falou, você tem que pagar, porque você está devendo a passagem aérea, você está devendo a sua hospedagem, você está devendo comida, você está comendo, você está devendo. Eles fazem de uma forma para a pessoa não ter nunca condição de voltar. Está sempre devendo. E ela falou, quanto que eu preciso arrecadar? Era uma senhora lá, a coordenadora daquela associação criminosa. Ela falou assim, você tem que me dar em minhas mãos 45 mil euros. Olha só, 45 mil euros era o preço para ela poder votar. Da liberdade, né? Tinha que pagar para poder... A alforria, né? A alforria, ela era escrava. Se não se prostituísse, se não pagasse, o que aconteceria? Matava o filho dela. Qual é a solução? Vou arriscar, vou comunicar às autoridades portuguesas e vou voltar para minha casa, arriscando meu filho morrer? Segunda opção, vou me prostituir até arrecadar esse valor. Tem opção boa aí, doutora? Não, porque... Tem alguma opção boa? Não tem, né? Porque, na Qual é a verdade, melhor opção? se a morte fosse a dela, seria a solução dos problemas. Mas eles são tão exatamente perversos que eles não falam em matá-la, falam em matar realmente os entes familiares. Isso é terrível. Porque, exatamente como o doutor está dizendo, é uma tortura psicológica sem fim. Qual que foi a solução? Qual foi a solução dessa mulher? Ela acabou aceitando prostituir-se e ela se prostituía, doutora, cerca de 10 vezes por dia. 10 vezes. Em 2 anos, todos os dias se prostituindo, ela foi juntando dinheirinho para poder pagar aquela líder da associação criminosa os 45 mil euros. Dá mais de 200, sei lá quanto que dá. Quanto que daria 47 mil? É vezes 5, né? 5, 10, 15, 20, 25. Daria uns 280 mil reais, aproximadamente. Acabou aí? Não acabou aí. As moças lá, as pessoas em geral na Nigéria, eles acreditam no voodoo. No voodoo. Faz aquele bonequinho, e se você quiser fazer um mal para alguém, fica lá espetando o bonequinho, e eles acreditam piamente nisso aí. O que fizeram? A mulher lá, essa líder da associação criminosa, ela cortou o cabelo dessa moça, essa nigeriana, guardou num saquinho, e não contente com isso, pegou um alicate, não é alicatezinho de unha, não. Esse alicate que arranca prego da parede e tirou todas as unhas dela, para demonstrar o poder, a autoridade. Falou, nós sabemos onde você mora, nós sabemos onde a sua família vive, e isso aqui é para você não esquecer da gente. Se você contar para alguém, quando você voltar na Nigéria, nós vamos fazer o voodoo com você, tá aqui o seu cabelo. E ela não conta para as autoridades. Ela deu essa entrevista num canal lá da Europa, mas de costas, para poder alertar a população, para saber o que aconteceu com ela. Mandaram embora. Teve que se prostituir 10 vezes por dia, por 2 anos, voltou sem as unhas, sem o cabelo, ainda com a promessa de fazer uma vooduzada contra ela lá, né? Olha só que coisa. Então, o negócio é terrível e espantoso. E aqui no Brasil, como é que funciona esse negócio? Quem são esses aliciadores? Como eles são? São homens e mulheres. Não tem uma cara muito definida. Geralmente, possuem um nível cultural elevado. Geralmente, possuem um poder de argumentação muito bom, porque eles vão convencer alguém a sair da sua terra natal para ir para outro lugar. A pessoa vai de livre, espontânea vontade. Daí a facilidade de passar no aeroporto. Eles ensinam, inclusive, quando você chegar no aeroporto, você já fala que vai ficar só uma semana, que você vai visitar tais monumentos, que você vai visitar tal museu, já vão ensinando tudo para a migração não barrar essas pessoas, não ter nenhum problema aí para entrar no país de destino. Aconteceu, doutor, em 2020, no mês 6 agora, mês 6, 2020, uma mocinha estava aqui em São Paulo, passeando com a sua mãe no shopping, e uma moça abordou essa mocinha com a mãe.
Falou, olha, eu trabalho numa empresa de modelos na Índia. E essa empresa de modelos na Índia está precisando de moças bonitas como você. Como se na Índia não tivesse nenhuma moça bonita. Tem que pegar moça bonita aqui do Brasil. Lá na Índia tem mulheres bonitas, assim como tem em qualquer lugar do mundo. Essa mulher chegou e convenceu aquela menina a viajar para a Índia, menina de 16 anos de idade. A menina convenceu a mãe, convenceu o pai, falou, você vai ganhar tanto por mês, ia ganhar cerca de $1.000 por trabalho, $1.000 por trabalho, e que ia ter trabalho toda semana para ela. Falou, nossa, que beleza, eu não ganho isso aqui. Mas independente disso, qual é a menina que não tem esse sonho, né, de ser abordada? É mais ou menos igual a história do príncipe, né, encantado. Só que de uma outra forma. E aí o que aconteceu? A menina convenceu o pai e a mãe, vamos tirar passaporte, tiraram rapidamente o passaporte, entregaram nas mãos dessa mulher, essa suposta empresária, e essa suposta mulher, ela queria o visto, a menina queria a autorização para poder viajar lá para a Índia, né? Precisa dar autorização para viajar sozinha. E o que chamou a atenção dos policiais federais, eles fizeram a entrevista e falaram, mas por que você está viajando sozinha? Ele falou, não, tenho uma promessa de emprego para a Índia e tal, tem uma agência de modelos, e eu estou indo para lá, para trabalhar. Mas o problema é que eles não conferiram nada, nem sabia se existia essa empresa lá na Índia, não fizeram nenhum tipo de pesquisa. Hoje a internet nos ajuda bastante. Mas olha o despreparo, né, doutor? Olha o despreparo. Não tinha endereço, não tinha telefone, não tinha site, só tinha conversinha da mulher. E o que chamou a atenção a esse bom policial federal, que é o qual merece aplausos da gente? Ele analisou e falou, bom, ela vai para a Índia. Só que o destino final dela aqui na passagem é a China. O que é que a China tem a ver com a Índia? Ia fazer algumas... não é baldeação que chama, quando é avião, como é que chama? Que você sai com um avião para outro? Conexão, isso. Faz a conexão e ia parar na China. Ele falou, não, mas aqui está indo para a China. A passagem dela é para a China. A Polícia Federal começou a investigar, fez contatos com o pessoal lá da Índia, falou, tem essa agência de modelos aí? Eles falaram, não. Inclusive, o pessoal da Índia já tinha diversas reclamações, que muita gente estava procurando a estatal de agência de modelos e ela não existia. Ou seja, aquela menina estava sendo vítima de tráfico humano. E o pai e a mãe não custaram acreditar. Falaram, não, mas a gente quer que a nossa filha vá para lá, ela vai trabalhar. Falaram, meu filho, a sua filha está sendo vítima de tráfico humano. Ela vai lá para ser explorada. Vai virar escrava dos outros. Por isso que tem esta característica do aliciador, que é uma pessoa de alto poder de convencimento. Tem muita coisa que influencia nesse crime. Nós temos a área de turismo, nós temos a área da justiça, da saúde, as campanhas são muito importantes, a educação é muito importante para fazer o alerta para as pessoas da existência desse crime. Para a doutora ter ideia, somente no ano de 2016 que esse crime de tráfico humano veio parar no Código Penal. 2016, nós estamos em 20, ou seja, faz 4 anos só que esse crime está no Código Penal. Ô, doutor, então, o senhor acha que é por isso que tem todo esse desconhecimento da sociedade? Porque, assim, ele é o terceiro tráfico mais lucrativo. Só que é muito recente no Código Penal. Porque, assim, quando a gente fala... É aquela questão que o doutor explicou muito bem no início da live. Quando é para fins de exploração sexual contra a mulher, todo mundo já ouviu falar. Mas quando você vai a fundo na questão, principalmente em relação ao tráfico de órgãos, as pessoas ficam realmente surpresas, porque falam, mas eu não imaginava. Exatamente. Então, depois essa moça que foi explorada desde a sua tenra infância, agora que ela não serve mais para isso, o que eles fazem? Vende para tráfico de órgãos. Daí você liga lá o Fantástico à noite, por exemplo, liga lá o Fantástico à noite e tá lá, brasileira
que sumiu há 20 anos atrás, é encontrada em lixeira em tal país da Europa. O que é essa mulher que apareceu há 20 anos depois? O que foi essa mulher que apareceu na lixeira? Vai ver o corpinho dela. Se não está toda rasgada, que tiraram um órgão para vender, é o fim da carreira dela como escrava. Não serve mais para nada. Então vende agora as partes do corpo dela para fazer reposição em algum milionário que está com vontade de pagar por parte do Ou seja, do corpo. explora desde o início, né? Vão explorando das mais diversas formas essa mercadoria. Exatamente. E quais são as promessas, então, de sedução? Eles oferecem alguns empregos que são empregos que não exigem uma qualificação muito grande. Por exemplo, emprego de dançarina, tá? Fala, você vai trabalhar em boate, você vai ser costureira, costureiro, vai trabalhar na construção civil, na agricultura e até mesmo para a prostituição. Tem gente que vai sabendo que vai ser prostituída, mas acha que vai para lá para ganhar dinheiro, para ela ou para ele. Fala, não, você tem relacionamento sexual aqui no Brasil ganhando em reais, por que você não vai lá na Europa que você vai ganhar? Exatamente, não mudaria desde mais? que a sua liberdade não fosse usurpada, né? Fala, você está fazendo aqui a prostituição, por que você não faz a prostituição na Europa? Você ganha 5 vezes mais. A pessoa faz as contas e fala, é mesmo, né? É verdade. Eu sou prostituto ou prostituta aqui, lá vou ganhar 5 vezes mais com o mesmo trabalho. Ganha em euro, né? Em vez de ganhar em real, ganha em euro. É lamentável, gente. Não é? Seria uma proposta mais ou menos assim parecida para nós, advogados. Bom, doutor, o senhor quer ganhar 100 mil reais, mas eu posso pagar 100 mil euros também. O que o senhor prefere? Eu falo, me dá o euro. Não, né? e de fato não muda. Não é? Muda muito. Então, não, eu falo gente assim, não muda no caso comparativo daquela que vai para fins sexuais mesmo, com um advogado, eu quero dizer no sentido, profissão. Cada um tem a sua profissão, é nesse sentido. Ah, sim, entendi. Exatamente, né? Exatamente. Então, gente, a prostituição no Brasil não é crime. Em alguns lugares no mundo é. Alguns lugares no mundo é, mas aqui não é crime. Criminoso é aquele que explora, tanto no Brasil, quem explora a prostituição também está cometendo crime. A exploração da prostituição, o rufianismo, isso aí é crime. A prostituição em si não é. Ninguém pode ser preso porque está se prostituindo, a não ser que esteja explorando a prostituição de alguém. Quais são os estados no Brasil que eles mais procuram pessoas? Nós temos 3 estados, que é o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro e do Amazonas. São Paulo, Rio de Janeiro e Amazonas. Por quê? São Paulo e Rio de Janeiro, o que tem em comum com a porta para o exterior? O que nós temos? São Paulo e Rio de Janeiro. O que tem em comum esses 2 estados com a porta para o exterior? Aeroportos internacionais. Fica mais fácil você mandar gente de São Paulo, mais fácil do Rio de Janeiro, porque voo internacional já some rapidamente. E por que Amazonas? Porque Amazonas faz fronteira com países da América do Sul, leva muita gente para Venezuela, por exemplo, de lá e para outros lugares, como América do Norte. Então, eles fazem todo um trabalho estratégico para que essa pessoa, esse aliciador, ele não saiba quem é que vai recepcionar a pessoa, por exemplo, no aeroporto, onde que eles vão levar, quem é o comandante. Ou seja, você tem apenas a função de fazer aquilo lá e você ganha somente para fazer aquela sua função. Se ele for preso, ele não sabe dizer quem é o restante, porque não sabe mesmo. Ele tem um telefone de um contato, que se ele for preso, rapidamente se quebra aquele telefone e passa a se usar outro telefone. Ou seja, é gente que realmente não está brincando em serviço. E quais são os fatores que pesam mais para essas vítimas serem seduzidas? Primeiro, falta de dinheiro. Segundo, que é um decorrente da falta de dinheiro, falta de comida. E o terceiro, por mais incrível que pareça, não tem nada a ver com dinheiro. É a falta de afeto. A pessoa que não sente-se amada, não sente-se protegida, que não sente-se incluída dentro do seio familiar, ela tem uma propensão 100 mil vezes maior para ser seduzida. Isso aqui não tem nada que aprende aqui.
eles são especialistas em redes sociais. Se você ficar postando que está deprimido, que não aguenta mais essa vida, que está a ponto de largar tudo, eles vão oferecer para você, eles vão falar para você aquilo que você quer ouvir. A solução dos seus problemas. Começa a pôr isso na rede. Daqui a pouco aparece um europeu, daqui a pouco aparece um africano, daqui a pouco aparece um americano, para oferecer para você. Ligue já. Que é a solução dos seus problemas. É agora que eu vou. Você precisa de mim. Então, quer dizer, é aquela mariposinha que vai voando diretamente para a luz, para ao final morrer. É isso que acontece. A pessoa já está sensível por causa das agruras desta vida, que não são poucas, que nós sabemos, que todos nós temos dificuldades mil. Mas essa pessoa não encontrando dentro do seu lar o afeto, o carinho, a recepção, pode até ter dinheiro, ela será seduzida. Ou tentarão seduzi-la para a atividade desses delitos. Aí fica mais fácil, né? Fica mais fácil. E assim, doutor, logo me remete isso a um dado que eu li recentemente também, ao tráfico dos jovens que estão no grupo LGBTQI+. Exatamente em razão disso, porque não tem um apoio familiar. Então, vem esse fator, porque ainda são jovens, não tem uma carreira consolidada, a questão do dinheiro, então acaba sendo algo fácil. É verdade. Inclusive, teve há pouco tempo atrás, aqui na cidade de São Paulo, o tráfico interno de um estado para outro, o tráfico interestadual de pessoas. Nós sabemos que esse pessoal LGBT, eles têm milhares de dificuldades a mais do que quem não é LGBT, né? Eu não sei nem com o nome como é que é, eu sei que tem mais no final, mas todos eles, pronto. Tem alguns estados no Brasil que têm mais preconceito com relação a essas pessoas do que outros, né? Então, lá na região norte brasileira, nós sabemos que lá o preconceito é muito maior. Tinha uma moça que tinha uma casa aqui no bairro do Cambuci, aqui em São Paulo. Aqui em Cambuci, pertinho da gente. O que ela fazia? Ela tinha contato lá na região norte do Brasil e aliciava esses homossexuais para virem para cá. Fala, vem para cá, eu cuido de você. Aqui você vai ganhar dinheiro. Aqui você vai ter casa. Se você ficar doente, eu cuido. E de fato cuida mesmo, doutora. Sabe por quê? Porque eles estão olhando para essa pessoa como um objeto de exploração, que ele quer ganhar dinheiro em cima. Vai pôr você para morar numa pensãozinha, simplesinha, vai te dar comida, vai mandar você pôr um siliconezinho aqui no peito, que às vezes é até aquele silicone industrial, que é mais baratinho, né? Se ficar doente, vai dar remédio, mas em troca desse, entre aspas, cuidado, desse afeto, desse carinho, você acaba sendo explorada sexualmente para servir de mão de obra escrava para essas pessoas. Aqui em São Paulo, aqui, a Polícia Civil descobriu, prendeu essa mulher, e aí era na época do governador, qual que era? Ele tinha um nome diferente, esqueci, era o vice-governador, que depois assumiu como governador, esqueci o nome dele agora, faz algum tempo isso aí. Mas o pessoal da Secretaria da Justiça fez intervenção e justamente o secretário da Justiça naquele momento falou que esse era um dos fatores que auxiliava. A falta de afeto sendo um fator preponderante para essas pessoas servirem de mão de obra escrava para esses traficantes, inclusive aqui dentro do Brasil. Então, gente, nós vemos que nós temos que tomar cuidado com passar informações nas redes sociais, porque hoje muita gente quer colocar tudo, parece que lá é psicólogo, né? Quer colocar tudo que está sentindo. Às vezes... Principalmente essa questão do recebimento do afeto, né? Exatamente. Eu já vi algumas amigas minhas colocarem na rede social que tinha algum problema emocional, de repente elas falaram para mim, é interessante, apareceu um americano lá
dizendo que poderia me ajudar. Eu falei, cuidado, porque às vezes não é americano, não. Às vezes não é americano. Promessa de namoro pela internet. Existe muitos casos, muitos, não são poucos, que também são a forma dessas pessoas, uma das formas é namoro pela internet. Tem alguns sites que você aprende inglês falando online com as pessoas. E tem muita reclamação de homens turcos que sabem falar o inglês, começam a falar principalmente com mulheres brasileiras. Mulheres brasileiras. Qual é a estratégia desses? Não é todos, é evidente, né? Desses que são criminosos. Lá na Turquia existe uma pobreza grande. Então eles fazem esforço para conquistar mulheres da Europa, mulheres brasileiras, para, de alguma forma, tentar obter alguma vantagem. Então, o que eles fazem? Começa a conversar, mostra-se uma pessoa muito cortês, fala tudo que a pessoa quer ouvir, vem para cá, casa com ela, ou pede para ela ir para lá, que é mais comum, fala, você é a mulher da minha vida, eu estou te esperando aqui, vem para cá. Ou se não pede dinheiro, fala, olha, eu quero que você venha para cá, mas eu morava numa casa que agora não estou morando mais, estou morando num lugar muito pequenininho. Eu preciso de um dinheiro para preparar o lugar para você vir para cá. A mulher europeia já não aceita isso, porque a mulher europeia, ela não casa com o homem dando presente para ele. Mas os brasileiros, a gente pensa diferente, né? A mulher europeia fala, você pediu dinheiro, fala, não, meu filho, é você que tem que dar dinheiro para mim. Mas o brasileiro é cândido, é mais puro em relação a isso. A gente tem a impressão de que tudo que vem do exterior é melhor do que nós. Ah, é do exterior, ele está interessado em mim, vou morar. Ele mostrou as fotos da família, quer que eu vou morar lá com ele. Teve uma moça que saiu da Bahia, foi para lá com o dinheiro da passagem que ela comprou para casar com o turco. Casou. Depois que casou, doutora, ele exigiu que ela se prostituísse lá na Turquia para dar dinheiro para ele. E se não prostituísse, batia nele. Olha só onde que a gente chega. Existe também o tráfico de homens para a exploração de trabalho. Eles colocam você num lugar longínquo, que você não tem acesso a nada, não tem telefonia celular. E é a minha história mesma, né? Você está devendo, você só pode ir embora na hora que você pagar. Um prato, uma marmitex, custando um negócio que como se fosse uma refeição num restaurante 5 estrelas. Você nunca vai pagar. Não sai de lá nunca. E assim, doutor, no caso dos homens, tem um perfil ideal, principalmente Sim. em relação à idade? Eles preferem homens jovens, preferem até no máximo 25 anos. Porque também existe o turismo sexual para homens. Tem gente que consome isso aí também. Na Europa tem muita gente. Tem a história de um rapaz chamado Luiz, que ele tem um nível universitário maravilhoso, né? Já tem pós-graduação, mestrado, doutorado, e ele foi fazer um curso em Marrocos. Em Marrocos, tem até uma empresa aí, aérea, que está sendo investigada pelas autoridades, que essa empresa, a empresa aérea faz tráfico de pessoas e de entorpecentes. Eles facilitam. Qual a ferramenta? A melhor ferramenta para um traficante de ser humano é uma empresa aérea internacional. Essa empresa aérea internacional, inclusive tem uma de Portugal também, que está sendo investigada. Tem gente fazendo tráfico utilizando esses aviões. Esse Luiz chegou em Marrocos e olha só, tem autoridade inclusive envolvida. As autoridades viram que ele desceu do aeroporto, desceu do avião sozinho, tinha uma conexão e essa conexão demoraria 2 dias. Que não é muito comum essa conexão em 2 dias. Tinha uma conexão em 2 dias, começaram a interrogar, para onde que você vai? Estou indo para o Cairo. Ele estava em Marrocos. Mas eles perguntaram, se você é homossexual? Ele falou, mas eu não estou entendendo porque você está perguntando se eu sou homossexual. E eles falaram, onde que você vai ficar? Eu falei, eu vou ficar num hostel. Tem alguém te esperando? Não. Não tem ninguém me esperando. Mas o que você quer aqui? Eu falo, não quero nada, eu vou lá para o Cairo.
que fizeram com esse rapaz? Colocaram ele numa cela lá no aeroporto, junto com pessoas que estavam presas lá pelo tráfico de entorpecentes. E ele ficou sem saber o que estava acontecendo. Ele não sabia se ele estava preso porque ele era homossexual, ele não sabia se ele estava preso porque estavam confundindo ele com aqueles traficantes. Não deram o direito dele falar com nenhuma autoridade, eles ficavam falando no telefone, sem ele saber o que eles estavam falando. Ele falou, eu quero falar com as autoridades, deixa eu falar com alguém da embaixada. Ele falou, não, você não vai falar nada com ninguém. Chegou um homem lá e falou, você não vai para o Cairo, você não vai. E ele estava achando que ele estava preso. De repente, Deus mandou uma faxineira. Naquele momento, ela estava com a lista das pessoas que seriam deportadas. E ela falou assim, como é que o seu nome dele? Ele falou, o nome é Luiz. Ele falou, mas seu nome não está aqui, você não será deportado. E ele estava sendo preparado, então, para ser enviado para a China também, do tráfico de seres humanos. Daí ela emprestou o telefone celular dela, ele ligou da cadeia, ela correndo risco, essa mulher, emprestou o celular e ligou para uma amiga aqui no Brasil, as autoridades, então, entraram em contato lá com as autoridades. Então, qual é o perfil? A pessoa. Nossa, mas essa empresa aérea favorecia dessa forma? Sim, desta forma. Inclusive, as autoridades estão investigando essa empresa aérea do Marrocos, que horrível, porque eles fazem tráfico de entorpecentes e humano. Eles estão quase encerrando a atividade dessa empresa aí. Tá? Inclusive, autoridades policiais lá também. Tem autoridades, tanto é que tem uma punição especial na lei para quem é autoridade. Tem autoridades envolvidas. Como é que eu faço a adoção internacional? Eu preciso de promotor, preciso de juiz e de advogado. Não preciso? Tem adoção internacional que é regular, tem adoção internacional que é irregular. Essas irregularidades, talvez pode ter alguém aí, talvez tenha autoridades envolvidas. É gente que tem profissionalismo para fazer isso. Porque se eu custo 47 mil reais, eles têm que pegar isso de alguma forma de volta. 47 mil é bastante dinheiro, viu, exatamente. Bastante Ou seja, dinheiro. mas isso mostra o quanto é lucrativo, né? Doutor, lucrativo. Eu estou aqui sem ideia de que horas são. Você consegue verificar? Consigo. Agora, falta 7 minutos para 7 horas. Olha só como que foi voando. Então é assim, como a live tem duração de 1 hora, o que eu gostaria que o doutor falasse para nós é assim, porque a gente vive num momento que não dá para negar que as redes sociais hoje faz parte do nosso cotidiano. E isso está atingindo diversas idades. Mas falando principalmente em relação às mulheres, que a gente sabe dessa questão de sites de relacionamento. Então, muitas pessoas, a gente sabe que muitas pessoas utilizam dessas ferramentas para poder encontrar o seu grande amor, enfim, ou até mesmo esse sonho de ter uma outra profissão, exercer uma outra profissão. Então, nem em outro país. Então, nem tudo é mentira. Mas como então se proteger? Como a família se protege? E a pessoa se protege em relação a isso? Quais são as dicas, as armadilhas mais comuns? O que o doutor aí orienta para nós? Porque assim, você tem uma prática dos dois lados, tanto acadêmica quanto realmente de vida, em razão de tudo que você exerceu ao longo dos seus 19 anos, já se tornou investigador da polícia. Então eu tenho certeza que tem muita bagagem, muita experiência aí para nos passar. De fato, esta pergunta é difícil uma resposta que seja 100% eficaz. Mas a resposta que eu posso passar a vocês é o seguinte. Para você conhecer uma pessoa, não basta a internet. Porque na internet todo mundo é lindo, todo mundo é feliz, todo mundo é maravilhoso ao ponto de você querer ser aquela pessoa.
mas é a realidade da vida de cada um. Você que está me ouvindo, você sabe como é que é. Não é sempre aquilo que está na internet. Vê lá, dá uma olhadinha na internet. Todo mundo está feliz lá. Até a gente, né? A gente posta uma foto e não é aquilo. Lógico, eu vou ficar postando coisa para me desgraçar. Eu quero coisa para me elevar. Eu vou postar uma foto feia? Não, você vai colocar filtro na foto. Na hora que eu levanto, eu vou tirar a foto lá de cueca, com o cabelo tudo amassado. Não tem nem cabimento o negócio disso. Não vale, né? Essa não vou pôr, ninguém faz isso. Então, é aquele negócio, para você conhecer uma pessoa, uma das regras é você comer com ela 1 quilo de sal. No dia que você comer com ela 1 quilo de sal, pode ser que você a conheça um pouquinho, porque o conhecimento é um trabalho do resto da vida, né? É um trabalho do resto da vida. Porque quantas vezes, doutora, quantas vezes eu trabalhando no antissequestro, eu vi que gente que estava envolvida no sequestro, depois de 20, 15 anos, 30 anos de casamento, era o marido que estava no comando do sequestro, a esposa que estava no comando do sequestro, o irmão, o amigo íntimo. Você vê experiências desde a época bíblica. José foi vendido pelos seus irmãos. Foi vendido porque tinha inveja. Caim matou Abel. E olha que o pessoal estava lá no paraíso ainda, hein? Estava lá, não tinha eleição, segundo turno, não tinha que pandemia, estava tudo perfeito lá. Caim matou Abel. Ou seja, lá no começo da história da humanidade, né? Qual que era a regra? Só tinha uma, que era não tocar na árvore da ciência, do bem e do mal. Só uma. Além de tocar, comer lá a fruta, que a Bíblia não fala se era maçã, é fruta. Para mim era banana. Porque a banana é uma fruta esquisita pra caramba. Você corta o pé, nasce de novo. Para mim era banana. Comeram lá a fruta, já desrespeitaram a lei 1, né? Depois saíram lá do jardim do Éden, um filho mata o outro. Quer dizer, nós temos 2 corruptores, né, 2 que descumpriram a lei. Depois, agora, nós temos um homicida e um cadáver. Eu falei, esse negócio é direito penal. Então, o negócio lá na Bíblia já começou. Hashtag direito penal é mais legal, né? É mais legal. Começou tudo com direito penal lá mesmo. Então, gente, para conhecer alguém, você tem que conviver. Esse negócio de conhecer pela internet já é o amor da vida, esquece. Isso nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Para você conhecer alguém, conviva com ela. É o dia a dia. Se eu falar que você se conhece, eu estou mentindo, porque quantas vezes eu e você, doutora, falam, caramba, há 10 anos atrás eu não ia fazer um negócio desse, hoje eu faço. Sim, sim. Não é? Então, rede social é apenas o princípio. Conheça, conviva com a pessoa, brigue com ela pelo menos uma vez, porque quando você brigar uma vez, né, todo mundo briga, na convivência isso é normal, as pessoas que se amam também brigam. Na primeira briga, aí você talvez passará a conhecer um pouquinho maior aquele lado B. Porque só o lado A, eu te amo, você é linda, você é maravilhosa, ai que mulher, ai que pele, ai que cabelos. Ou seja, haja com precaução, né? Tenha paciência. Tem que ter cuidado. Eu tenho um amigo psicólogo que ele diz o seguinte, ele fala, professor Anderson, que eu estava lembrando do caso lá do maníaco do parque. Tem uma aula que eu falo sobre o maníaco do parque, de pessoas que têm transtornos mentais, que cometem esses crimes. Eu falei, mas como é que esse cara conseguiu seduzir aquelas mulheres? Porque bonito ele não era. Rico também não, dava com uma motinha, uma CG velha lá. Né? Patinador, era... Né? Aí ele falou, professor, é o seguinte, a mulher, ela enxerga com os ouvidos. Eu falei, hã? Explica aí, doutor. A mulher enxerga com os ouvidos. O cara não precisa ser muito bonito não, viu? O cara começou a tratar bem, com educação, com cordialidade. Ele pode ser feio que a mulher vai achando ele bonito. Ele vai se transformando. Esse cara é bonito, é um bom homem, tô gostando, tô amando, amei. Ele tinha um bom poder de convencimento. Tem pessoas psicopatas
Tem gente que acha que o psicopata é doido de não saber o que está fazendo. Tem psicopata que é super inteligente. A psicopatia é um problema dentro do cérebro da pessoa que ele não tem a chamada empatia. Ele só faz as coisas para ajudar ele próprio. Ele não quer saber se está te prejudicando, porque ele não sente. Ele não sente a sua felicidade, ele não sente a sua tristeza. E por isso que ele não sente remorso, consequentemente, né? Exato, exato. É um problema de saúde. Aí eu falei, tá, então quer dizer que a mulher enxerga com o ouvido? Ele falou, é. Falou, e o homem? Ah, não, o homem, ele já escuta com os olhos. Eu falei, ih, rapaz, agora explica de novo. O homem escuta com os olhos. Eu falei, sim. Explica de novo. Aí ele falou assim, ó, a mulher, se ela tiver aquele desenho maravilhoso, né? A mulher, aquele desenho da mulher brasileira, típica mulher brasileira. A mulher brasileira é uma das mulheres que eu acho uma das mais bonitas no Brasil mesmo. Tem diversas tonalidades, diversos formatos, mas são mulheres bonitas devido a essa miscigenação. Se a mulher for aquele padrão que aquele homem gosta, e ela não souber falar nada, igual uma ex-presidente aí de um país assim, sul da Eurásia, que queria ensacar vento, né? Uma mulher lá naquele lugar assim, né? Falava tudo atrapalhado. Pode falar daquele jeito que não tem problema de falar isso que é mulher. É isso que é mulher. Fala tudo errado, né? Não sabe pôr um acento em nada, não tem vírgula, não tem pontuação. Mas se ela é bonita, é a mulher da vida dele. Então, é por esse motivo que a mulher, que ela é um pouquinho mais seduzível por aquilo que ela ouve, por esse lado emocional, esse lado biológico mesmo, que as mulheres têm um pouco mais de preferência pelos sequestradores devido a essa... protetivo, né? Acolhedor, era exatamente isso que o maníaco do parque demonstrava ali durante as abordagens dele, né? Então, quando a pessoa começa a lhe pedir muita coisa e não te dá nada em troca, esse já é um dos sinais. Venha para cá, me dê dinheiro, me faça isso, me faça aquilo. Se a pessoa só lhe pede, já é um dos sinais. Tá. Porque e é de fato isso, principalmente nessa relação pela internet, é exatamente isso. Tem gente que pede dinheiro. Tem. Para a doutora ter ideia, tinha uma advogada de Ribeirão Preto, que ela fez um fake, uma página falsa, dizendo-se que ela era um militar americano. E ela, com essa página do militar americano, entrou em contato com uma professora. E essa professora, através do relacionamento na internet, que ela achava que estava tendo relacionamento com esse militar americano, começou a mandar dinheiro para essa advogada. Então, existe lá no Google, você pode, por exemplo, tem uma ferramenta que você pega a imagem e tem uma pesquisa Google Imagens. Põe a foto dessa pessoa que você está se relacionando na internet, que você não a conheça, ponha lá. Se for fake, provavelmente vai aparecer ele com 4 ou 5 perfis diferentes. Essa é uma dica boa. Essa é uma dica boa. Vai aparecer lá 4 ou 5. Esse militar aí já tinha 4 ou 5 perfis com nomes diferentes. Isso também é utilizado lá por europeus. Por europeus, eles utilizam esse artifício. Eles falam que querem namorar com a pessoa pela internet. Teve até uma senhora aqui no Brasil que começou a namorar com um militar da Marinha Inglesa. E esse militar da Marinha Inglesa, ele gostava, nessas lives que ele fazia com ela, falou, olha, meu amor, nós estamos longe, eu queria que você fizesse um favor para mim. Você pode tirar a sua roupa, fazer um striptease para mim? E ela começou a fazer isso, começou a fazer o striptease. E ele do outro lado lá, tomando sua aguinha na sua caneca, não, tira assim, faz assim. Na verdade, ele estava dirigindo uma cena de um filme. Faça assim, faça assado, faça aquilo outro. E as amigas dela falavam assim, toma cuidado. E ela fala, toma cuidado aqui, vocês estão com inveja do meu militar lá da Inglaterra, ele aposentado, e mostrava foto, né? Doutora, presta atenção o que aconteceu com essa senhorinha aqui do interior de São Paulo.
Olha só o finalzinho da história, as amigas falando, cuidado, cuidado, cuidado. E ela todo dia lá, né, tirando a roupa para ele, seduzindo o militar americano. Esse ele mostrava a cara dele mesmo. Só que ele não era ele. Esse dizia outra pessoa. Esse dizia que era um militar, mas era outra pessoa. Não era militar. Da Marinha Inglesa. O que ele fazia? Mandava ela tirar a roupa todos os dias. E um dia, um senhorzinho, vizinho dessa senhora, foi lá na porta dela. Oi, bom dia. Ela falou, bom dia. Tudo bem, vizinha? Tudo bem. Falou, olha, eu não tenho nada a ver com a vida da senhora. Mas eu gosto de entrar nessas páginas de pornografia aí. E tem um link aqui, ó. Olha o celular aqui. Essa aqui não é a senhora? Ele tinha vendido todas aquelas imagens da sedução, daquele hipotético namoro, ele tinha vendido para sites especializados em fazer a comercialização dessas imagens. Então, nossa, gente, isso é devastador. É devastador. Devastador. Algumas dessas imagens que andam rolando por aí, essas mulheres que estão supostamente fazendo namoro pela internet, né? Então, ou seja, tem também esse mercado. Olha isso, que interessante. Também. Então, a dica, nesse caso, a dica é não faça live pelada. Mas se você quiser fazer, né? Se quiser fazer, faça da cabeça para baixo. Porque daí eles não vendem da cabeça para baixo. Exatamente. O seu vizinho não vai descobrir que é você. Exatamente. A não ser que você já tenha estado com o seu vizinho, né? A não ser que seu vizinho já tenha tido intimidade com você, você tem uma manchinha lá, daí fala, é você que eu vi lá, aquela manchinha na perna. Né? Vida, hein? Entendeu, doutora? Então é isso aí. Infelizmente, né? Infelizmente o Brasil demorou para colocar esse artigo de lei. No Brasil, demorou para colocar, foi só em 2016, apesar de desde o ano de 2003, o Brasil tinha assinado o protocolo de Palermo, lá na Itália. Os países se reuniram para a cooperação internacional. De 2003 até 2016, ou seja, só 4 anos que esses delitos são punidos. Eu acho que para esse tipo de criminalidade a pena é muito, muito pequena. A pena é de 4 a 8 anos. Ou seja, vai pegar o primário vai pegar 4 anos. 4 anos com 2 anos, no máximo você está na rua, você consegue a liberdade condicional. Menos. De algo tão bárbaro. Isso é um absurdo. Um ano e meio você está em liberdade condicional. Cometendo novamente, porque é lucrativo, né? E assim, doutor, para a gente já caminhar aqui para o finalzinho da nossa live, que desde já, eu te digo, foi uma das melhores lives que eu fiz. Eu já fiquei extremamente aqui com vontade de fazer outra para a gente falar a respeito do maníaco do parque e acerca das doenças mentais. Então, é assim, eu fiquei bastante curiosa. Mas para a gente poder fechar essa live, eu gostaria então da sua dica agora para a oferta de emprego. Qual é o cuidado? Esse exemplo que o doutor deu dessa garotinha de 16 anos, que não tinha aquela agência de modelos na Índia. Então, qual é o cuidado que a pessoa tem que tomar? Também o destino final da passagem? Quais são as dicas aí? É o destino final e você tem que ter algum endereço físico. Tem que ter, não é só falar, vamos lá que eu levo. Você tem que ter um endereço, você tem que pesquisar, tem que ligar para saber se realmente existe, tem que pegar referências. Porque como é que eu vou para um lugar que eu não tenho a certeza se esse lugar existe? Eu estou arriscando, estou jogando no escuro. É a mesma coisa que eu falar que eu estou numa estrada sem farol, falar, olha, você acelera aqui que você chega lá. Não vira para lugar nenhum. Lá na frente tem um buraco. É a mesma coisa. Você tem que ter informações objetivas. Pegue um cartão, pegue um endereço, veja se tem referências, porque se não tiver, não vá. Não vá. Pode ser que você esteja sendo levado para traficantes. E se você for levado para traficantes, a possibilidade de você voltar é muito pequena. Muito pequena. Se você for jovem, eles vão te explorar sexualmente até você não aguentar mais. Depois vende para esses caras que ficam batendo, né? Sádicos. Depois, esses sádicos, se não quiserem te comprar, você vira peça de reposição
para alguém que está adoentado, depois é jogado em algum lugar. Deus, Então é melhor passar fome em casa do que ser explorado em qualquer outro lugar. Prefiro ficar em casa tomando água. Né? Pelo menos eu fico assistindo televisão aqui, alguma coisa parecida, né? Não faço nada e ninguém vai tomar meu dinheirinho. O dinheiro que eu ganho é meu, não vou trabalhar para ganhar dinheiro. Mas vai tentando de alguma outra forma, né? Não viver só de sonhos, né? É sonho. Olha, sonho. doutor Anderson Costa e Silva, eu adorei, fantástico. É assim, é um assunto realmente muito triste, bárbaro, mas você conseguiu colocar com todo o seu encantamento aí, muita atenção nossa, certamente. E eu volto a falar com você em breve, porque eu quero muito que a gente continue com outros assuntos, com outros temas contigo. Pois é. Foi para mim uma grande satisfação, doutora Gomes, né? Até tinha um professor que eu admirava muito, o Luiz Flávio Gomes. A senhora é parente dele? Não, infelizmente não. Nossa, eu gostava muito do professor Luiz Flávio Gomes. Eu falei a doutora Gomes também, né? O doutor Yamazaki, sempre ladeado de pessoas e profissionais muito gabaritados. Também tive uma satisfação enorme em lhe conhecer, ainda que virtualmente, mas eu já tenho a sensação real que temos uma pessoa de um bom coração, uma boa profissional e uma boa produtora de lives, né? Opa! Excelência, né? Excelência. Muito obrigada, muito obrigada. Mas foi sensacional, realmente. Obrigado pelo convite. E agora estarei fazendo a outra live lá para os meus alunos da Universidade Uninove. Inclusive, já vi que tem 2 colegas aqui da universidade, 2 alunos que estiveram com a gente, né? Sempre nos prestigiando. E eu vou passar para eles. Se ficar disponível o link, depois eu peço para eles assistirem. Eu vou mandar para ti também. Grande sorte que eles têm de ter um professor como você, com certeza. Pessoal, muito obrigada, então, por ter acompanhado até aqui. E assim, em breve, o doutor Anderson estará conosco novamente, que realmente foi excelente. Doutor, beijão, obrigado e boa noite para vocês. Eu sempre termino minhas aulas da forma que eu vou terminar agora e eu quero terminar também da mesma maneira. Claro, um prazer. Olha. Beijo para as meninas, um abraço para os rapazes e a gente se vê na próxima, se Deus quiser. Que legal, muito gentil. Um abraço Tchau. forte. Tchau, tchau. Tchau.